Muita gente hoje, mas muita gente mesmo, fica reclamando da vida que tem. Reclama que não teve sorte, reclama que merecia algo melhor e fica candungando no juízo dos outros, como se a gente tivesse a obrigação de ouvir que ela está insatisfeita com a vida que ela tem. Você conhece alguém assim? Pois é, tem muita gente hoje que é assim. Só que essas pessoas, elas não olham a vida que elas têm. Elas não são felizes com a vida que têm. Elas não aprenderam a ver as coisas que elas têm pelo lado bom. E por isso ficam candungando no juízo, reclamando. E o pior, sabe o que é? A vida dela nunca vai mudar. Você já reparou que quem reclama muito geralmente não faz nada? Exatamente. Por isso que a vida dela é do jeito que é. E por isso que nunca vai mudar. O povo é muito enjoado, muito chato. E as pessoas não entendem uma noção básica, que é a noção do planejamento. Qual é o objetivo do planejamento? Pense numa casa, por exemplo. A gente está conversando aqui, a gente sabe o que está falando. Vamos falar de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, qual é a primeira coisa que a gente pensa? A fundação. Para depois chegar na casa. Se eu quiser construir a casa sem a fundação, o que vai acontecer? Pode ser que eu construa. Faça ali um radier de pedra, uma fundação de pedra, na superfície da terra mesmo, e da parte daí eu levante os blocos. Mas o que vai acontecer depois? O radier vai começar a se afastar, a abrir porque ele não está bem preso, não foi bem construído, e a casa vai rachar. Eu vou ter que demolir e fazer de novo. Aí a culpa do meu futuro ruim é de quem? É minha? Ou é de outra pessoa? É minha, porque eu não planejei. E nessa etapa de planejamento, você tem que pensar no que você quer. Quando eu construí minha casa, eu tive que pensar em algumas coisas antes de construir. Eu fiz o planejamento, mas eu tive que pensar em quanto eu tinha para gastar, no formato que eu queria da casa. Tudo isso você tem que levar em consideração. E o planejamento da nossa vida também é assim. Você quer trabalhar com o quê? Você tem que pensar. O que é que você quer para o futuro? Quanto é que você quer ganhar? Falando de planejamento para o trabalho, quanto é que você quer ganhar? Você quer ter família? Se você quer ter família, você tem que planejar também. O que você vai fazer para construir a família? E a partir daí, você muda algumas atitudes, corrige algumas rotas para que a sua vida caminhe para você ter família. E esse povo que fica candungando no juízo daí não entende isso. Eles acham que vai cair do céu porque quer uma vida, porque ele acha que merece ter uma vida boa, ele vai ter simplesmente. E não é assim. Às vezes o cara, eu tô falando do homem, porque eu sou homem, né? Tô falando do homem. O cara reclama da mulher, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, diz que a mulher trai ele, não tem prova, mas diz que a mulher trai ele, tem desconfiança, por quê? Porque ele trai a mulher. Ele mesmo faz aquilo ali, ele não é fiel à mulher dele, ele não dá atenção, não dá carinho à mulher dele. E é natural quando você tem um relacionamento que você não está tão ligado à pessoa, é natural que você tenha certa medida de desconfiança. Só que ele não percebe isso. Aí amanhã ou depois, se a mulher dele vier atrair ele vai achar que foi coisa do destino, foi falta de sorte, mas não. É o que ele escolheu. Ele não cultivou o relacionamento dele e acabou acontecendo aquilo. Eu não estou dizendo que todas as vezes que as pessoas são infiéis é por causa disso não, viu? Não é esse o caso. Mas em alguns casos, as pessoas são largadas de lado e por isso buscam a atenção de outras pessoas. Por isso é que eu, como casado, que eu quero construir um casamento bom, que eu quero ter a minha família feliz, eu quero ter uma vida feliz, eu cuido de meu casamento hoje, eu procuro dar atenção à minha esposa, eu procuro conversar com ela, eu procuro fazer coisas por ela, para que ela se sinta amada, para que ela se sinta prezada e valorizada. Porque eu sei que isso vai fazer com que a gente se una mais. E geralmente esse povo que reclama não sabe disso, eles não têm noção disso. Eles não sabem que o que eles estão colhendo hoje é o que eles plantaram antes. E que para eles escolherem uma coisa melhor no futuro, eles têm que começar a plantar hoje. Inclusive, tem um livro, no livro Hábitos Atômicos, de James Clear, ele reproduz uma frase, eu não me lembro exatamente se é dele, mas ele reproduz uma frase que é mais ou menos assim: com os mesmos hábitos, você vai ter os mesmos resultados. É óbvio, quando você ouve alguém dizendo isso, é óbvio, com os mesmos hábitos, mesmos resultados. Por isso a palavra mesmos, porque é igual, mesmo hábito, mesmo resultado. Acontece que tem gente que quer ter os mesmos hábitos e colher uma coisa diferente no futuro. E isso é loucura, burrice.
Entendeu? É burrice. Porque se você somar 1 mais 1, vai dar sempre 2. Aí você vai dizer, sim, mas se eu somar mais 1 dá 3. Mas já vai ser 1 mais 2 que dá 3. Você já mudou o primeiro número. E as pessoas não entendem essa variável. É uma variável de vida. As pessoas não entendem isso. Que essas variáveis da nossa vida. Enquanto a gente persistir fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, vamos colher a mesma coisa do mesmo jeito. O cara está insatisfeito com o trabalho dele, acorda 4 horas da manhã para pegar ônibus e chegar no trabalho 8 e voltar para casa, chega 10 horas da noite em casa. Mas como é que ele pode mudar isso? Fazendo um curso, estudando pela internet. Aí o cara diz assim, mas eu não tenho tempo, eu vivo cansado. Beleza, eu entendo que você não tem tempo. A gente entende que a pessoa não tem tempo, ela é realmente muito corrida a vida dela. Mas se ela quiser mudar daquilo ali, sair do ponto A para o ponto B, é indispensável que ela faça alguma coisa. Eu vou fazer o que se eu não tenho tempo? Eu acordo 4 horas, pego o ônibus, passo 2 horas no ônibus para lá e para cá. Procure estudar alguma coisa no ônibus. Enquanto você está nesse trajeto, se a localização onde você mora permite isso, não tiver muito risco de assalto dentro do ônibus, porque também tem isso, né? Hoje em dia é muito perigoso a questão de andar de ônibus, principalmente em cidade grande. Mas se permitir na sua localidade, compre um livro e vá lendo no caminho. Assista vídeos no YouTube ou baixe vídeos, se você tiver como. Baixe vídeo para ir ouvindo como se fosse podcast que você vai ouvindo ali. Aquele hábito de ir ouvindo vai fazer com que você aprenda e pouco a pouco você vai melhorando. Você vai desenvolvendo certas habilidades que vão te tirar daqui e levar para lá. Dessa forma, você vai conseguir construir um futuro diferente do que você tem hoje, se esse for o seu caso. E se esse não é o seu caso, faça esse vídeo para alguém que você conhece, alguém que você sabe que precisa melhorar, que precisa entender essas duas coisas que podem mudar a vida dele. Quem sabe ajuda, né? Também deixa o like e comenta aqui embaixo que você gostou. E se você gostou do livro que eu indiquei, eu vou deixar o link aqui embaixo dele também, beleza? Se quiser, vá lá dar uma olhada que eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.